Livro de Efésios, capítulo 2. Vamos ler apenas 2 versículos e depois nós vamos assim continuar lendo, né? Eu vou pedir para que os irmãos estejam juntamente comigo. É um assunto, eu já trouxe até uma pincelada nisso aí. É um assunto que vem falando fortemente comigo, não agora, mas já há meses vem falando comigo sobre, na verdade, o abuso demasiadamente da graça de Deus, né? A graça, sobre a graça, né? Tem gente que se apega na graça e fica fazendo tudo que não presta e diz que é a graça, né? Vamos ler então o texto sagrado aqui, capítulo 2 de Efésios, capítulo 2, vamos ler o versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9 de Efésios, capítulo 2. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pode sentar, meus irmãos. É um momento assim, nós vamos começar alguns pontos importantes. Eu comecei a observar sobre esta mensagem, que é uma mensagem de advertência, é uma mensagem de exortação. O texto que eu acabei de ler diz que nós somos salvos nós somos salvos pela graça. E eu observei que, na verdade, não somos apenas salvos, somos também libertos, somos curados, somos abençoados, somos limpos, somos renovados. Não é verdade? Não apenas salvos, mas somos abençoados. Somos limpos. O Senhor nos limpa através da graça. Mas eu comecei a observar nesse texto sobre a graça. E eu comecei a observar que estou assustado, irmão, de um dia para o outro, ouvindo mensagem, ouvindo texto, ouvindo pessoas falar, né? E tem pessoas que estão interpretando a graça diferente. Quando a graça entra na vida do crente, quando o crente é banhado, encharcado pela graça, o que não presta sai. O espírito de pecado, de mentira, de prostituição, de murmuração sai. Ou não é verdade? Quando a graça entra, a graça limpa. A graça é purificadora. A graça é renovadora. O que não presta vai embora. A velha natureza vai embora. A graça de Deus entra na vida do homem para limpar o homem. Ela não entra na minha vida para me deixar pecado, falar da vida dos outros, comprar e não pagar, ter espírito de lascívia, de prostituição. Não, a graça entra e começa a me libertar, e começa a libertar o homem. E eu comecei a meditar. E comecei a meditar que as pessoas estão se estragando, na verdade. Porque dizendo, eu sou salvo pela graça. Somos salvos pela graça. A graça não permite que peque. A graça não permite que fale da vida dos outros. A graça não permite que as mulheres andem indecente. A graça não permite que nós compramos e não pagamos. A graça não permite que nós murmuramos. Somos salvos pela graça, ou não é verdade? Aleluia! Se eu continuo mentindo, se eu continuo falando da vida do outro, se eu continuo pecando, a graça não me encharcou. Eu ainda vivo na velha natureza. Ou não é verdade? Eu ainda estou na velha natureza. A velha natureza ainda está em mim. Ainda o velho homem não morreu. A velha mulher não. Se a irmã ou o irmão ainda anda indecentemente de qualquer maneira, falando, questionando, a velha natureza não morreu. A graça, meu irmão, quando a graça inuda invade a minha alma, eu sou nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Aleluia!
Mirabagachanda. Eu comecei a observar aqui que nós estamos abusando da graça. Vamos a um ponto importante que eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Eu vou pedir para colocar ali Atos capítulo 5, versículos de 1 e 11. Todo mundo vão observar esse texto comigo. É muito conhecido, todos conhecem. Todos conhecem esse texto. Porém, é a dispensação da graça. Atos capítulo 5, versículos de 1 a 11. Nós vamos ler todo o texto, que eu sublinhei alguns pontos importantes aqui, que eu quero ler com vocês. Todos podem ler lá em cima, né? Eu vou ler aqui, mas vocês podem acompanhar lá em cima. Atos capítulo 5. Nós aqui observamos a história que trata de quem, pastor? Trata de um casal, Ananias e Safira, que estavam servindo a Deus na dispensação da graça. Aleluia. Amado. Aleluia. Ou não é verdade? Que estavam servindo a Deus na dispensação da graça. Um casal. Vamos observar esse texto. Vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 a 11. Eu vou ler aqui, vocês querem acompanhar ali? Vamos observar. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Vamos passando. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte à disposição aos pés do apóstolo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava por ti, e vendendo não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a propriedade era dele. Ele podia vender a propriedade. Eu vou dar 5%, eu vou dar 10%, eu vou dar uma oferta. Não teria mal nenhum. Não teria mal nenhum. Vou dar uma oferta, não teria mal nenhum. Eu vou fazer uma promessa. Se eu vender a propriedade, eu vou dar X, não tem problema. Também não vou dar nada, mas não deveria mentir. Ele estava vivendo na dispensação da graça. E por que mentiu ao Espírito Santo? E por que falou? Vamos observar aqui, eu estava observando. Diz o texto, então não lhe pertencia. E depois de vendida o dinheiro, não estava ao seu poder. O que levou a pensar e fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas irmãos, olhe para mim. Deus vê todas as coisas. Não tem negócio de mentirinha, não. O Espírito do Senhor sonda todas as coisas. Conhece o teu coração. Se ajuntaram marido e mulher e fizeram ali um combinado, nós vamos levar. Por que mentiram? Não, nós vamos conversar, vamos fazer o seguinte, vamos conversar junto e vamos falar com o apóstolo que nós vamos dar tal para a igreja. Não teria problema nenhum. Teria problema nenhum. Como o apóstolo disse ele, não teria problema nenhum. Mas ele mentiu ao Espírito Santo. E o que eu acho mais importante nisso aqui, e que é um juízo forte, é que imediatamente ele recebeu o juízo. E meus irmãos, era dispensação da graça. Imediatamente, vamos prosseguir lendo. Ouvindo isto, Ananias caiu e
E grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Vamos mais adiante. Versículo 6. E levantando-se os moços, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, olha aí, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Olha aí. Olha para mim, irmãos. O reino de Deus é sério. Deus quer seriedade de nossas vidas. Deus quer pureza de nossas vidas. Deus não exige, não coloca corda no pescoço de ninguém. Mas Deus quer pureza, quer santidade, quer pureza diante de nós. O reino de Deus não tem mistura. Não tem disque-disque. O reino de Deus é puro. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Aleluia! Aleluia! Observamos. E Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, então a porta, os pés do que sepultaram o seu marido, e eles o levaram também. Versículo 10. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, o acharam na porta. E levando-o para fora, o sepultaram junto de seu marido. Falou muito forte comigo esse texto. Deus disse para mim: meu filho, as coisas é mais certa, é mais pura. Pessoas que falam que não é, que dizem o que não é, que não conhecem as origens, tem um preço alto diante de Deus, meus irmãos. Enquanto eu orava, várias vezes Deus vem falando comigo. É preciso ter seriedade diante de Deus. Deus conhece o por dentro e o por fora. E nós temos que ter cuidado, porque a nossa passagem aqui é rápida, é curta. O que precisamos estar é bem diante de Deus para alcançar a vida eterna. E diz o texto: naquele mesmo instante ela caiu aos pés dele e morreu. Não precisava acontecer nada disso. Eles estavam, na verdade, na dispensação da graça. E o texto diz, versículo diz que: e grande temor apoderou-se de toda a igreja. E grande, versículo 11, e houve um grande temor em toda a igreja. E em todos que ouviram essas coisas, grande temor aconteceu. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque acontece, e nós vimos que grande temor aconteceu, porque o que aconteceu foi coisa importante aqui, a graça. Ah, pastor, mas a graça não faz mal mentir um pouquinho. A Bíblia diz que os mentirosos não entrarão nos reinos dos céus. Estão de fora os homicidas, os adúlteros, mas também os mentirosos estão de fora no reino de Deus. Olha o cuidado, irmãos. É normal às vezes as pessoas mentir alguma coisa, dizer o que não é, inverter as coisas. Vamos tomar um cuidado. Nós estamos numa igreja sendo discipulado pelo Senhor, orientado pelo Espírito Santo para ir morar no céu. E somos salvos pela graça, sim. A graça nos purifica, mas a graça não permite que eu minta. A graça não permite que eu fale mal de alguém. A graça é graça. E quando ela entrou na minha vida, ela me limpou, tirou essas coisas de dentro de mim.
observamos aqui. Primeiro ponto que eu observei aqui, a graça de Deus. Diga comigo, a graça de Deus. Mais forte, a graça de Deus não anulou e não anula a sua justiça e a sua santidade. A graça de Deus não anula a justiça divina e não anula a santidade. Santidade e justiça caminha com Deus. A graça não anula nem justiça, nem santidade. Justiça e santidade, a graça não anula. Aleluia! Irai acaba séria. Quando eu orava, pastor, Deus falava, a graça não anula a santidade. A graça não anula a justiça é divina. Eu tenho mais esclarecimento. Você que está na igreja 20, 30 anos, 40, tem mais esclarecimento de que alguém recruta que chega aqui. Você precisa ser mais santo, ser mais puro, se policiar. Por quê? Porque você está na casa de Deus. Aleluia! Segundo ponto, diga comigo. Segundo ponto, diga comigo. 1, 2, 3. A graça nos dá, mais forte, a graça nos dá poder para servirmos a Deus em justiça e santidade. Ela nos dá poder, ela nos outorga poder para viver em justiça e santidade. Ela me capacita, me dá poder quando eu vivencio a graça. Aleluia! Aleluia! Tem gente dizendo, eu sou salvo pela graça. Fala da vida dos outros, vive se prostituindo, vive vendo filmes pornográficos, vive passando a noite toda vendo filmes impróprios e diz, eu sou salvo pela graça. Está no inferno, não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Aleluia, não. Miramandarabagá, sandarabagá. Aleluia. A graça não. A graça nos dá poder para servirmos a Deus, meus irmãos, em justiça e santidade. Ela não anula. Ela não anula, ela dá poder quando a graça de Deus está derramada na minha vida, quando eu sou banhado pela graça de Deus. Eu tenho poder para dizer não ao pecado, para dizer não ao adultério, para dizer não ao filme, para dizer não à mentira, para dizer não à murmuração, para dizer não, eu tenho poder. Aleluia. Ei, glória. Aleluia! Tiramagaça. Oh, glória, tua graça, Deus. Vamos, coloca ali para nós Efésios capítulo 4, versículo 24. Aleluia! Tua graça. Irmão, sinta a graça de Deus, irmão. Glória de Deus. Oh, glória. Vamos lá? Vamos junto, toda a igreja lendo. E vos revistais o novo homem, que segundo Deus é criado em verdade. Justiça aí? Novo homem. Novo homem. É criado em justiça e santidade. E vós revestido o novo homem. A velha natureza foi embora. Se você está 30 anos aqui pecando, vendo coisas que não prestam, falando da vida do outro, dizendo que não é, não nasceu de novo. A graça ainda não te encheu.
Não nasceu de novo. Não porque o Espírito Santo não quis, nem a graça, é porque você não deixou, não buscou. É preciso buscar e se dedicar, meus irmãos, para poder receber, não é verdade? Então, revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é criados em verdade, justiça e santidade. Verdade, seriedade, justiça e santidade. Aleluia! Olhe para mim. Nós vai morar no céu aqueles que são puros, limpos de coração, que vivem em santidade e em justiça. Não adianta ter 20, 30 anos, 40 anos de crente e não viver em justiça e santidade. Não adianta disso, meus irmãos. Não adianta disso. Estão perdendo tempo na igreja. Não adianta disso. É preciso viver em justiça e santidade para poder nascer e ir para o céu. E os irmãos sabem que de uma hora para outra nós saímos daqui. Saímos daqui rapidamente. Então precisamos viver em justiça e santidade. Eu observei que aqui está o problema, que muitos dentro da igreja ainda não nasceram de novo. Aqui está o problema. Estão falando da graça, mas muitos da igreja nasceram de novo. Ainda não nasceram de novo, pastor. Tem um espírito de contenda, espírito de murmuração, de questionamento. Precisa nascer de novo para ser nova criatura. Limpeza total. Ei, losto camacera. Eu observei aqui que apenas tiveram uma limpeza exterior, mas não receberam a graça. Aleluia. Apenas tiveram uma limpeza exterior. É bom estar aqui, é tudo certo, mas vive uma vida no pecado, na maldade, no engano, na mentira, na lascívia. Foi apenas uma limpeza exterior, mas não receberam a graça. Aí eu comecei a observar, quando a graça se manifesta, diga comigo, quando a graça se manifesta, mais forte, está fraco. Quando a graça se manifesta, diga na minha vida, na minha pessoa, o pecado vai embora. O pecado vai embora. A malícia vai embora. O espírito de contenda vai embora. Quando a graça se manifesta na minha vida, as coisas vão embora. Porque a graça é unção, é presença, é limpeza, é a presença de Deus, da palavra. A graça não aceita pecado, a graça não aceita imundícia. A graça entra, o pecado vai embora, as impurezas vão embora. O Marachandarabagá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh glória, oh glória. Diga comigo, quando Jesus entrou na minha vida, nasceu no meu coração, o pecado morreu. O pecado foi embora. Quando Jesus entrou na minha vida, o pecado foi embora. Jesus na minha vida é a graça. Eu sou um novo homem. Você é uma nova mulher. Aleluia, porque entrou na nossa vida. É importante, né, meus irmãos? Vamos observar aqui. Tito 2, 11 e 12. Bota lá para nós. Irmãos, eu estou só começando. Depois, outro dia eu vou entrar mesmo em alguns pontos importantes aqui. Mas hoje eu sei que não tem muito tempo. Título 2, 11 e 12. Leia, você pode ler junto comigo? Porque a graça de Deus se manifestou
Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Vamos, versículo 12. Ensinando-nos a renunciar. Aleluia. É Bíblia, pastor, é Bíblia. Aleluia. Oh, glória. Porque a graça de Deus se manifestou ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justa e piamente. Oh, glória! Oh, glória! Aqui não tem nada da velha natureza. Quando a graça de Deus se manifestou, vivemos diferentemente, não é verdade? Eu observei aqui no versículo 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A graça entrou no meu coração e ela me ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, pura, justa e piedosa para agradar a Deus. Isso é ação da graça na minha e na tua vida, meu irmão. Ela se manifestou para que eu renuncie. Você precisa repudiar todas as coisas que são ímpias, que são carnais. E você precisa viver uma vida impiamente. E as paixões mundanas deixar para o lado. Agora você vai pregar junto comigo. Isso aqui é muito importante que eu observei. Eu quero que você pregue junto comigo. Diga comigo. É impossível a graça de Deus se manifestar em pessoas. Em pessoas. E ela continuar com todo o prazer das mesmas paixões. É impossível. É impossível. Não é impossível. Se a pessoa continua com o prazer mundano, a graça de Deus não se manifestou diretamente na vida dele. Se ele continua com os prazeres mundanos, desejos de ver coisas impuras, as mulheres vivendo, botando uma roupa indecente, provocando, é impossível. É algo, irmãos, impossível. Não estou falando aqui de coisa radical. Eu estou falando de princípio divino. De princípio divino. Não estou falando de doutrina, nem de regras, nem de princípio divino. É impossível eu ser um homem investido, renovado, encharcado com a graça, você ser uma mulher cheia da graça e querer viver impiamente, querer viver de uma vida indecente. É impossível, porque a graça não deixa. A graça coloca dentro de mim temor. A graça coloca de mim dentro temor. A graça diz, você é crente, você é cidadão de salvo do céu. Você não pode andar assim, você não pode viver assim, você não pode proceder assim. Isso é ação da graça. Aleluia. Então observe aqui que é impossível a graça de Deus se manifestar em uma pessoa e ela continuar tendo o prazer do mundo. Não é verdade? Ela continuar tendo o prazer do mundo é impossível, meus queridos. É impossível. É dizer, não, pastor, hoje à noite nós vamos ver um seriado. O que tem no seriado? Tem no seriado. Eu vou ver uma Netflix. Orai, a séria. É impossível, pastor.
Você me desculpe porque é impossível. Eu estou aqui ministrando numa igreja que quer ir morar no céu, meus irmãos. Pô, caia séria. Que quer ir morar no céu. E é impossível, queridos. É impossível. Eu não vou ter tempo. Já está na hora. Eu poderia entrar em Gálatas, eu vou deixar para a próxima vez. Eu vou continuar nisso aqui. Mas eu quero falar. Deus me levou, estudando, meditando. Deus me levou vários dias. Falar sobre a graça. Sobre a idolatria, sobre paixões carnais. Eu vou levar isso, vou vir outro dia, nós vamos continuar. Eu prometo que eu vou continuar nesse texto. Às vezes eu paro e não continuo. Mas o Espírito Santo tem falado fortemente comigo sobre isso aí. E embora nós observamos que eu quero falar sobre esta relação de pecado, quando a graça chega, elas precisam ir embora. Está aqui em Gálatas 5, 18 a 21, quando a graça chega, quando a presença do Senhor chega, elas precisam ir embora. Se elas não forem embora, é porque ainda não nascemos de novo. Mas nós vamos passar isso, vamos ficar por aqui, vamos ficar em pé, nós vamos continuar, porque é um assunto longo e eu não vou cansar os irmãos. Mas eu quero prosseguir isso aqui outra hora, sobre esse assunto muito vasto. Nós vamos, não vou forjar, não vou forçar, mas nós vamos trazer uma palavra. E vamos começar pelo adultério e prostituição. Vamos embora, depois está lá em Gálatas capítulo 5. Nós vamos observar isso aí paulatinamente. Nós precisamos, irmãos, olhe para mim. Olhe para mim. Eu preciso e nós precisamos que a igreja realmente seja limpa. Procure se purificar. Procure se libertar. Algumas pessoas às vezes fazem vista grossa. Não. Nós precisamos, irmãos. Precisamos falar. Não tem nada aqui de radicalismo. É princípio bíblico. Nada. É princípios bíblico e ético. Não tem nada aqui. Não, pastor, é radical. Não tem nada. É Bíblia pura. Nós vamos ministrar a Bíblia pura aqui para que os irmãos possam observar esses princípios. É fácil para desandar, porém, para voltar é difícil. Para voltar é difícil. Mas eu quero orar neste momento. Nós já oramos. Vamos agradecer a Deus, já oramos. Eu gostaria de convidar, se tem alguém que quer vir à frente, venha. Aleluia. Aleluia. Irmãos, nós estamos 9h22. Vamos ficar 5 minutos de joelho, mais? Mais 5 minutos de joelho? Vamos conversar com Jesus mais 5 minutos. Depois estaremos já encerrando. Amém? Graças te damos, Senhor, por essa noite na tua presença. Obrigado por esta palavra de instrução, Senhor, para que através da tua graça possamos conhecer o céu. Ó Deus, que a cada dia o Senhor possa nos limpar.
como foi pregado aqui, nos purificar, nos ensinar, Deus, a cada dia sermos cristãos melhores, na Tua presença, louvando o Teu santo nome através da nossa vida, através da nossa conduta, Senhor. Assim como acontecia na vida de Moisés, quando descia o monte, o seu rosto brilhava, a sua face resplandecia, porque a Tua glória, a Tua presença estava sobre a vida dele. Assim, Senhor, faça conosco, que ao sairmos deste culto, a Tua graça, o brilho do Teu Espírito Santo, Senhor, possa resplandecer nas nossas vidas, na nossa face, que o mundo, ao olhar para nós, possa ver a manifestação do Teu Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, como já foi orado e falado aqui, nos limpa, nos poda, vai tirando da nossa vida, Senhor, tudo o que não Te agrada, tudo aquilo que entristece o Teu Espírito Santo, Senhor. Que a Tua presença, ó Deus, possa a cada dia nos lavar, nos limpar, nos purificar, Senhor. Como diz na Tua palavra, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Então tira, Senhor, da nossa vida tudo aquilo que pertence ao Egito, tudo aquilo que pertence a esse mundo. Continua nos lavando com o Teu sangue, Senhor. Como dizia Davi no Salmo, lava-me com hisopo e ficarei limpo. Deus nos lava, nos purifica, nos liberta, Senhor. Tira do nosso coração, da nossa alma, tudo aquilo que nos afasta de Ti, tudo aquilo que faz separação, que faz barreira entre nós e o Teu Espírito. Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor. Como diz na Tua palavra que a carne é fraca, mas o Teu Espírito nos vivifica, nos fortalece, nos ergue, nos levanta. Então seja conosco, Senhor. Abençoa a igreja em Camboriú, abençoa a igreja em Santa Catarina, no Brasil, que nós possamos ser referência, exemplos de santidade, transmitindo o céu para esta terra, para que se cumpra em nós a Tua palavra, em sermos sal desta terra e luz para este mundo, porque a Tua palavra diz que onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Então seja conosco, Senhor, nos dando vitória em tudo. Aviva a Tua obra, como dizia Abacuque, e seja conosco nos dando vitória para a glória do Teu santo nome.